Muito bem, como eu disse agora há pouco, muitos casais enfrentam o problema em que a mulher não consegue engravidar. Às vezes é um problema da mulher, muitas vezes o problema do homem igualmente, né? Isso acontece nos dois casos. E nós estamos recebendo aqui hoje o Dr. Bruno Scheffer, que é médico especialista em reprodução humana. Vamos falar desse assunto. Obrigado, doutor. Como vai? Pela Tudo sua bem? Doutor Doutor normalmente é de branco, né? Você, não, mas eu sou só um doutor para contrariar, moderno. né? Só para contrariar. Doutor, há quanto tempo nós tivemos a primeira reprodução in vitro? Já se vão aí... Anos 70. Anos 70, né? Já se vão aí 40 Início do anos, 80, né? isso. E na época, foi um grande avanço da medicina, um grande passo da medicina, né? De lá para cá, o que mudou nisso? O que evoluiu? O que aconteceu? Como é que está essa questão? Muita coisa mudou, inclusive a incidência do quadro de dificuldade para engravidar, o público, a questão do sêmen, que a gente acreditava que o homem, durante a vida, não alterava o sêmen, as técnicas evoluíram e a taxa de bebê chorando, né? Porque hoje o importante é ter o neném chorando em casa. Engravidar e abortar, continua a mesma situação. E uma coisa que eu gosto de citar é o seguinte: não pense que é só com você que está acontecendo. A incidência hoje de casais inférteis no mundo é 20% de todo mundo que está tentando engravidar. 20%? É muita coisa, de muita 18% coisa, a 20%. Muita coisa. Então, em todos os prédios de Belo Horizonte, quase, né, dando uma maneira ilustrada, tem alguém que está com dificuldade para engravidar. Né? E o tabu da vergonha, isso acabou, porque a pessoa entra na internet e vê que isso é muito comum e é uma questão de saúde. E nós tratamos essa situação em torno de 98% das vezes. Então, em vez da pessoa ficar sofrendo, procure um especialista, avalie o que está acontecendo e resolva essa questão, porque ela é muito angustiante, né? Aquilo desestrutura. Claro, é uma frustração muito grande para o Muito casal. grande. Mas, inclusive está ali, eu quero registrar aqui, que está ali no nosso vídeo, fertilidade masculina, mas não é, o assunto não é só isso, nós vamos tratar aqui da fertilidade de maneira porque quando geral. você fala em termos de causa, para ter um filho você precisa de um homem e de uma mulher, quer dizer, você precisa de óvulo de sêmen, né? Sim. Então, quando a gente fala de causa, 30% dos casais que estão com dificuldade, a causa, o quadro de dificuldade é masculino. 30% é feminino. Só que em 30% ambos têm um fator. Então, quando eu atendo um casal, porque eu falo o seguinte: eu não trato uma pessoa, eu acolho, eu me coloco na situação dela. E aí sim eu sinto e falo: não, eu faria isso. Né? Eu costumo falar o seguinte: hoje o problema é nosso, do triângulo, né? Do casal e meu. Então, independe se o seu sêmen é ruim, se a qualidade do seu óvulo é ruim, você quer ter filho com ele. Mas quando você fala de incidência, 30% é homem, 30% é mulher, em 30% todos os dois têm um fator que leva ao quadro de infertilidade. Bom, havia um tabu, motivo inclusive de constrangimento, de vergonha, de que o homem, né, sempre era culpa do homem, né? Era culpa porque quando a gente fala em reprodução assistida, a gente liga muito a sexualidade e virilidade. Virilidade. Então a pessoa acha o seguinte: se eu tenho uma alteração no sêmen, isso vai esbarrar na minha virilidade, na minha masculinidade. E não existe nada disso. Uma questão é reprodução para ter filho, outra coisa é relação sexual, Virilidade. prazer e sexo, entende? Sim. Então as pessoas entrando na internet e tendo informação, elas desassociam isso e vê, não, a minha questão aqui não é virilidade, não é nada disso. Eu simplesmente tenho uma alteração seminal que pode acontecer com qualquer pessoa, em qualquer fase da vida, e eu preciso fazer um tratamento. Então isso fez com que os casais procurassem mais o serviço de reprodução humana assistida e que o homem hoje ele entende que aquilo é uma questão que pode ser de qualquer um e também não está nada associado a outra situação. No caso, eu sou impotente ou não sou. Então hoje ele procura e fala: olha, eu fiz uma avaliação seminal que você faz através do seminograma, que é analisar o seu sêmen, e fala: eu tenho a seguinte alteração, o que a gente pode fazer com isso? E o legal disso tudo é que quando o fator é masculino, a taxa de sucesso ela é alta, porque o tratamento para isso é muito efetivo. Mais eficaz. Bom, então olha aí, importante isso. Se você tem, eu estou falando para os homens agora que tem um problema, a sua mulher não consegue engravidar, mesmo que o problema seja seu, pelo que o doutor Scheffer está explicando para a gente, não quer dizer, não tem nada a ver com virilidade, com masculinidade, nada. Com a questão da impotência, nada a ver. São questões distintas, né? Existem homens que têm filhos,
vão para o segundo relacionamento e não conseguem ter filhos porque o sêmen, à medida que a vida foi passando, foi se alterando. Alteração. Né? E pessoas assim, de 65, 70, 72 anos, que têm relações sexuais, né? Conseguem ter um intercurso tranquilo, mas devido a uma alteração seminal, estão apresentando aquele quadro naquela idade. Doutor, você falou aí na questão da idade. Existe alguma relação? Não, em termos de masculino, antes a gente acreditava que o sêmen não se alterava. E o mundo hoje, os estudos, e a gente vê que devido a comportamentos de vida, a alimentação, exercício, o jeito que você trabalha, o homem está apresentando um sêmen pior que há 50 anos atrás, em termos de um rango de população, né, de um volume, e também que o sêmen vai alterando. Então hoje, por exemplo, a gente sabe que depois dos 52 anos, a chance do homem influenciar com uma alteração cromossômica na criança futura é maior do que a com 30 anos. Então esse sêmen está mudando sim. Influenciar negativamente? Negativamente. Então é isso, olha, independente se você quer ter um filho ou não, independente da sua idade, faça uma avaliação seminal, que é um exame fácil, você chega, 3 dias de abstinência, né, não, nada de relação ou masturbação, vai lá, colhe o material no lugar próprio, que vai ser analisado a quantidade de espermatozoide, a motilidade e a morfologia, que é importantíssima. E saiba como você está hoje. Se você quiser filho e te der alguma alteração, saiba pelo menos quais são as probabilidades do que você precisa fazer. Existem algumas crenças populares, mas pela sua explicação não é tão... Não é crendice, não. Parece que tem algum fundamento. Que o homem mais velho, se uma mulher se engravida de um homem mais velho, a possibilidade daquela criança nascer com problemas... É muito pequeno, porque a qualidade do óvulo conta muito. Mas é aquilo que eu te falei antes, acreditava-se que não, mas hoje se sabe que quando você pega os nascidos vivos, se a população de homens acima de 50 anos, houve uma incidência maior de alguma alteração cromossômica naquela criança. Né? Agora, a gente que trata a reprodução humana assistida, a gente tem uma gama grande de pacientes que fizeram vasectomia e foram para um segundo ou terceiro relacionamento, que mesmo pessoas de 70, 75 anos produzem sêmen, né? Mas aí a gente vai no testículo, no caso da vasectomia, porque ele não consegue, ele ejacula, mas não tem espermatozoide, e a gente analisa aquele sêmen e escolhe os melhores. Então, quer dizer, a gente tem tratamento para aquilo, para diminuir essa incidência. E no caso da mulher, quais são os tratamentos mais comuns? Pois é, se você pensar em mulher, você tem que pensar em trompa, útero, ovário. Então eu posso ter... TPM. TPM, mas aí o quadro que ela apresenta, né? Que é o primeira difícil. Coisa que eu falo em mulher que eu lembro de TPM. É verdade. Então existem tratamentos para tudo. Por exemplo, não tenho óvulos. Óvulo doação compartilhada, eu pego o óvulo de outra pessoa. Eu tenho uma obstrução na trompa, eu faço uma fecundação in vitro. Por quê? Eu retiro os óvulos dela, ajunto com o sêmen dele, que foi obtido por masturbação, injeto, formo o neném e transfiro para ela. Porque isso é o que acontece na trompa. Se eu não tenho trompa, eu não faço. E no caso de um útero, no caso extremo, eu não posso gestar, tem útero de substituição. Então é isso, a mulher tem esses 3 componentes que podem estar alterados, todos ou parte deles, e o tratamento pode ser uma inseminação, que eu estimulo o ovário, preparo o sêmen e injeto nela, a fecundação, que eu estimulo o ovário, retiro os óvulos, junto com o sêmen, formo o embrião e transfiro. E existem situações mais complexas, são aqueles casais que têm aborto de repetição, que aí eu analiso embrião por embrião antes de transferir. Esses são os básicos. E nas fertilizações artificiais, de maneira geral, qual que é a taxa de acerto e a taxa de... Olha, varia muito com peso forte a idade da mulher. Então a gente cria um gráfico em termos de idade. Uma mulher até 35 anos, com tratamento de reprodução humana assistida, ela tem taxas de gravidez que atinge até 60% por ciclo. Já a mulher de 35 a 40, ela cai para 42%. E quanto mais velha, a taxa cai. Por quê? Nós, homens, produzimos espermatozoide a cada 75 dias. A mulher não. Ela nasce com 2 milhões de óvulos, ela vai perdendo 1.000 por mês. Então, quanto mais velha, menor a quantidade de óvulos e pior a qualidade. Por quê? Porque o ovo dela tem a idade dela. Então, mulheres de 40 anos têm ovo de 40 anos com uma chance de qualidade pior. Então, nós estamos falando de incidência, assim, se a gente pegar tudo, em torno de 42% de neném chorando em casa. Ok. Muito bem. Então, quer dizer que, olha, gente, para o homem e para a mulher, tem tratamento, né? Vamos procurar um especialista e idade é um fator importante. Verdade, né? Muito bem, doutor, muito obrigado pela sua presença. Foi um prazer. Muito obrigado por ter vindo. E vamos ver se nós vamos ver com a produção aí,
eu acho que é um assunto fascinante e Abrangente, tem conversa incidência para alta. muitas e muitas horas, muitas e muitas prazer. entrevistas. Nós vamos tentar marcar aí, dentro da sua disponibilidade, mais um papo, tá bom? Um Obrigado. abraço. Gente, seguinte, daqui a pouquinho nós vamos falar dos lugares, de alguns lugares muito assustadores por esse mundo afora aí. E assustadores, mas interessantes também, né? E hoje tem música, vamos receber o pessoal da banda Know-How, que vai fazer pra gente um reggae super legal. É daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial.